Em tempos de pandemia, as redes sociais ganham força na disputa eleitoral. O Ponto Poder Eleições mostra hoje como estão os gastos dos candidatos com o mundo virtual. E a gente também entrevista o candidato do PSDB à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Nelinho Freitas. O Ponto Poder Eleições está no ar. Boa noite! Ponto Poder Eleições desta quinta-feira começando e eu quero saber de você que nos assiste. Você tem acompanhado os candidatos nas redes sociais? Os gastos com a campanha digital estão em destaque e quem conta mais pra gente é o repórter Wagner Mendes. Nessa campanha, o eleitor tá assim, sempre conectado. A cada clique, uma informação. No meio de uma pandemia, é no Facebook e no Instagram que muitas candidaturas gastam boa parte do que arrecadam. Em Fortaleza, os candidatos à prefeitura lideram os gastos com as redes sociais no país. Dos 11 nomes que disputam o paço municipal, 8 já desembolsaram dinheiro para a propaganda ser mais vista na internet. Sarto Nogueira lidera os gastos com R$ 465 mil, seguido de Capitão Wagner com R$ 258 mil e Célio Studart com R$ 165 mil. Logo abaixo vem Luiziane Lins, Heitor Freire, Renato Roseno, Anísio Melo e Heitor Ferrer. Os demais candidatos, Paula Colares, José Loureto e Samuel Braga, não aparecem no ranking de gastos. Sarto, Wagner e Célio lideram os gastos com redes sociais no país. Em quarto lugar, aparece um candidato a prefeito em Aracaju, capital de Sergipe. E em quinto, uma candidatura de Sorocaba, em São Paulo. Diante do alto volume de recursos, as campanhas precisam cumprir regras estabelecidas pela lei eleitoral. Inclusive, a participação dos eleitores é fundamental para denunciar irregularidades vistas nas redes sociais. Todo link patrocinado na internet em propaganda eleitoral tem que ter a inscrição propaganda eleitoral e o CPF ou CNPJ do candidato, partido de coligação, que está fazendo aquela propaganda. O eleitor tem que ficar atento, caso ele receba, seja através de uma rede social ou principalmente comunicadores eletrônicos, propaganda eleitoral que tenha ofensa à honra, calúnia, injúria, principalmente notícias falsas, denuncie. Uma das práticas proibidas são os disparos em massa de mensagens no WhatsApp, problema que foi comum nas eleições de 2018. O que é o disparo em massa? É aquela quantidade de propaganda lançada diversas vezes para diversos eleitores, principalmente repassando desinformação. Para esta pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, o gasto com propaganda nas redes sociais já era esperado. Essa atuação dessas grandes candidaturas, né, essas candidaturas nas redes sociais, elas também têm a ver com uma tendência que já vinha se consolidando e que chegou ao seu ápice na eleição presidencial de 2018 e que a gente prospectou que aconteceria agora em 2020 e que se fortalece por conta também desse contexto da pandemia. Pois é, são as redes sociais aí ganhando força como fonte de informação e também como estratégia de campanha eleitoral. A gente aproveita esse gancho do mundo virtual agora para ver o que é destaque lá no pontopoder.com.br. Lembrando para você que é fácil acessar o Ponto Poder na internet, basta apontar a câmera do seu celular para esse código, esse QR Code que aparece no canto da sua tela e você vai poder ver todos os destaques ao longo do dia da cobertura da eleição. Vamos ver aqui na tela? Hoje a gente tem, olha só, deputado estadual, candidato fora da disputa no interior do estado, em Iguatu. Marcos Sobreira, do PDT, publicou uma nota nas redes sociais nesta quinta-feira afirmando que está fora da disputa ao Poder Executivo Municipal. Ele agora, ex-candidato, disse que a desistência é uma decisão do partido e falou que nesse momento é preciso ter serenidade para seguir pelo melhor caminho. E no interior do estado, hoje a Polícia Federal cumpriu alguns mandatos contra compra de voto no município de Caririaçu e em Crato. Lá em Caririaçu, segundo a Polícia Federal, há indícios de recebimento de benefício como material de construção pelo eleitor em troca de voto. Já lá no Crato, a investigação está tentando identificar suposta distribuição de dinheiro para comprar aí o voto do eleitor. Vamos ver agora o que mais é destaque lá no Ponto Poder na internet. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, adiou a decisão sobre o envio de tropas federais ao Ceará no dia da eleição.
Essa análise do pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará estava prevista para acontecer hoje, acabou sendo adiada para a próxima terça-feira. Isso segundo o TSE por conta de erros de redação em documentos. Mas hoje, olha só, o envio das tropas federais, aliás, foi aprovado para 3 estados, Alagoas, Mato Grosso e Amazonas. A gente vai seguir acompanhando na próxima semana até termos novidades sobre isso. E vamos acompanhar agora como foi o dia de campanha dos 4 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope aqui para a Prefeitura de Fortaleza. Heitor Ferrer, do Solidariedade, fez caminhada no centro. Ele disse que o bairro é importante pelo fluxo de pessoas de vários cantos da capital. O candidato defendeu um projeto de revitalização no centro. Segundo ele, isso é importante para preservar a história de Fortaleza e também para o turismo na cidade. Projetos antiquíssimos, desde a época do Juraci Magalhães, que era um grande calçadão, onde você teria um quadrilátero que não passaria carros, seria só para as pessoas andarem, nos modelos das grandes cidades europeias. E é isso que tem que ser feito, alguém tem que fazer isso para resgatar a história de Fortaleza. O centro da cidade é o coração da cidade. Célio Studart, do PV, esteve no bairro Joaquim Távora. Ele defendeu o investimento em alternativas para substituir o uso de carroças em Fortaleza. A prefeitura pode sim fornecer esse material, que é simples, é barato. Nós estamos mostrando como é fácil de fazer, como é simples de fazer, como é possível substituir. E isso sim, dá dignidade ao animal e dá dignidade também àquelas pessoas que elas mesmas carregam também esse próprio peso. Capitão Wagner, do PROS, participou de reunião com empresários da área de entretenimento. Por conta da pandemia, ele apresentou propostas para o setor. A gente quer criar uma linha de crédito para facilitar o acesso a recursos para o retorno das atividades do setor de entretenimento, até para o próprio artista comprar novamente seu instrumento. É importante que exista essa linha de crédito. A gente também discute o refinanciamento ou refis de alguns impostos que, porventura, durante o ano, durante o período da pandemia, houve dificuldade. Sarto Nogueira, do PDT, não cumpriu a agenda externa ao longo do dia. Em entrevista, ele defendeu a ampliação do sistema integrado de transporte coletivo. Além das intervenções na malha viária, além da implantação de 4 novos terminais, da conexão do bilhete único com metrô e com VLT, com a ampliação da segurança nos ônibus, com a redução do fluxo de passageiros nos horários de pico, nós temos estratégias para melhorar ainda mais o transporte público. Luiziane Lins, do PT, não teve agenda externa de campanha. Ela deveria integrar essa cobertura dos candidatos, mas não concedeu entrevista. Bom, e agora vamos ver direto o que vai ser compromisso dos candidatos amanhã, sexta-feira, fim da semana em dias úteis, claro, campanha movimentada aqui em Fortaleza. Aqui na tela de olho, Anísio Melo, candidato do PCdoB, amanhã às 18 horas, promove uma carreata no bairro Genibaú. Já o candidato Capitão Wagner, do PROS, ele realiza uma carreata no bairro João 23. O candidato do PV, Célio Studart, amanhã grava programa eleitoral. Heitor Ferrer, do Solidariedade, realiza uma caminhada no centro. Já o candidato Heitor Freire, do PSL, amanhã promove uma caminhada no Lagamar pela manhã. O candidato José Loreto, do PCO, não divulgou a agenda. Já a candidata Luiziane Lins, do PT, amanhã promove uma live nas redes sociais. A candidata Paula Colares, da UP, promove caminhada no bairro Siqueira. Agora na tela, o candidato Renato Roseno, do PSOL, amanhã de manhã ele promove uma panfletagem na Praça do Ferreira, no centro. Pertinho do fim da lista, o candidato Samuel Braga, do Patriota, visita o mercado São Sebastião. E fechando essa rodada de agendas, o candidato Sarto Nogueira, do PDT, amanhã promove uma carreata no Henrique Jorge e bairros adjacentes. Bom, e uma coisa também que foi notícia hoje, movimentou o cenário político local, foi um encontro realizado entre duas lideranças nacionais do PT e do PDT. O ex-presidente Lula, do PT, e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, do PDT, tiveram uma reunião em setembro, mas isso virou notícia hoje e repercutiu entre lideranças dos dois partidos aqui em Fortaleza. A gente conversa sobre isso. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes, que está com a gente. Boa noite, Wagner. Que outras informações a gente tem sobre essa reunião entre os dois? Uma reunião em segredo, né, William? Muito boa noite a todos.
Essa reunião ela foi confirmada pelas assessorias do governador Camilo Santana e também do ex-ministro. Isso porque o governador Camilo Santana teria sido o grande articulador desse encontro que aconteceu no dia 1º de setembro. A gente só tomou conhecimento 2 meses depois. Que encontro foi esse? Foi um encontro para falar necessariamente sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Falaram até de impeachment, essa possibilidade de impeachment, mas sobretudo de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda nada adiantando 2022 ou qualquer tipo de aliança para as eleições presidenciais. O presidente, aliás, o ex-ministro, ele não falou, hoje ele esteve em uma agenda com o prefeito Roberto Cláudio aqui em Fortaleza, uma agenda pública, mas ele não quis falar sobre esse assunto. Ele publicou um tweet, algumas mensagens, afirmando que estaria disposto a conversar com qualquer líder, desde que fosse uma articulação de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então é aguardar os próximos episódios, as próximas sinalizações, para a gente saber o que é que pode vir daí. Wagner, e quais as repercussões aqui em Fortaleza, em pleno período eleitoral? Aqui em Fortaleza, a candidata do PT, Luiziane Lins, à Prefeitura de Fortaleza, chegou a falar que o encontro teria sido uma fake news. Momentos depois, como eu falei anteriormente, as assessorias do governador e do ex-ministro confirmaram o encontro. Já o presidente estadual do PDT aqui no Ceará, deputado federal André Figueiredo, afirmou que esse encontro ele não diz muita coisa no sentido político, não por causa do PDT, mas sim por causa do PT. Segundo ele, o PT não estaria disposto a ceder uma cabeça de chapa, por exemplo, numa eleição presidencial ou em outro cenário que o interessasse. Então, aqui em Fortaleza, foi um dia inteiro de repercussão, mas que a gente pode também falar que esse encontro ele ocorreu no dia 1º de setembro, onde ele poderia ter algumas repercussões em capitais. Mas aqui em Fortaleza não houve essa aliança, assim como em outras capitais também não houve uma aliança PT e PDT. Então, é uma reunião que pode mostrar um entendimento futuro, mas que para o momento ainda não significou muita coisa. É isso, Wagner. Pois é, a priori nada concreto com essa reunião. Fato é que é uma sinalização aí de aproximação entre os dois que estavam distantes desde as eleições de 2018. Muito obrigado, Wagner, pela sua participação. Obrigada, Wagner. E agora, atenção, eleitorado de Caucaia, porque a gente vai conferir algumas imagens de como foi o dia de campanha dos candidatos do 2º maior colégio eleitoral do estado. A candidata Emília Pessoa, do PSDB, participou de uma carreata por bairros do município. Já o candidato João Ari, do PMN, visitou trabalhadores autônomos no Planalto Caucaia para falar sobre a criação de cooperativas e linhas de crédito na cidade. O candidato Rodrigo Santaella, do PSOL, participou de bandeiraço e de panfletagem nas proximidades do centro de Caucaia. Ele também compareceu a uma roda de conversa na casa de apoiadora. Sebastião Conrado, do PMB, visitou apoiadores no centro de Caucaia e na região do bairro Metrópole. Ele fez caminhada pelo Parque das Nações. O candidato pelo PROS, Vitor Valim, participou de caminhada no bairro Parque Guadalajara, na Grande Jurema, onde conversou com a população. O candidato Elmano de Freitas, do PT, não participou de agenda hoje. A produção do Ponto Poder Eleições não conseguiu contato com os candidatos Naomi Amorim, do PSD, e Sérgio Cordeiro, do PCdoB. Bom, e agora mudando de assunto, no programa de hoje a gente está falando bastante de redes sociais na eleição, por isso nós fomos às ruas saber do eleitor. O que você está achando dos gastos com campanha nas redes sociais? É hora do eleitor é quem manda. Eu acho certo porque não gasta muito dinheiro com panfletagem, com bandeiras, com essas coisas, né? Aí já ajuda muito ao meio ambiente também, né? Eu acho bom e eu achava que eles deveriam investir mais. Eles não precisariam pregar outras pessoas para ficarem na rua, estão expostas ao que a gente está vivendo atualmente. Esse gasto de campanha, eu acho que isso é um absurdo, tá entendendo? Eu acho que o dinheiro é público, tá entendendo? O que eles estão gastando fazendo campanha para se eleger, tá entendendo? E eu acharia que eles poderiam tirar o dinheiro do próprio bolso deles para se candidatar. E chegou a hora daquele intervalo rápido, mas na volta a gente entrevista o candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Nelinho Freitas, do PSDB. Não sai daí que é coisa rápida.
Ponto Poder Eleições está de volta e a gente recebe nesse bloco o candidato do PSDB à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Nelinho Freitas. Mas antes da entrevista, que foi previamente gravada, vamos conferir um rápido perfil do candidato. Formado em administração de empresas, Nelinho de Freitas tem 37 anos. Nasceu em Russas, no Vale do Jaguaribe, e se mudou para Juazeiro do Norte ainda na adolescência. É filho do ex-prefeito de Russas, Raimundo de Freitas, o Raimundinho. Em Juazeiro, ele fundou o Instituto João de Freitas, entidade que presta serviços assistenciais à população. Eleito deputado estadual com mais de 42 mil votos em 2018, Nelinho de Freitas está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. É candidato pelo PSDB e tem como vice o suplente de deputado estadual David Raimundão, do MDB, filho do ex-prefeito de Juazeiro, Raimundo Macedo. E vamos agora para a entrevista com o candidato à Prefeitura de Juazeiro, Nelinho Freitas, do PSDB. A entrevista tem o tempo de duração de 10 minutos e começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite a você, Jéssica, a você, William, e a todos os telespectadores do programa Ponto Poder da TV Diário. Candidato, o senhor e seu vice, que é filho do ex-prefeito Raimundão, tem se mostrado ao eleitor como um nome novo na política, sangue novo, mas são de famílias tradicionais na política. O que essa nova política a que o senhor se refere difere da velha política feita pelos nomes que vieram antes? Olha, depois da nossa definição, da nossa candidatura, eu tive muita felicidade de ter ao meu lado o vice, o David Raimundão, e veio com uma forma muito positiva, porque ele também é jovem como eu, assumiu o cargo também de deputado estadual, e nós estamos desenvolvendo um trabalho na Assembleia Legislativa, e a gente chega nesse momento de propostas, um momento para apresentar à população um novo projeto. E aqui a população tem nos colocado, durante toda a campanha, várias perguntas de uma demanda de uma renovação da política. Em relação à velha política, a gente tem aqui, dentro dessa estrutura, um pensamento de pegar as coisas que deu certo e a gente poder, dentro dessa nova política, implantar o que não deu certo, implantar um sistema novo do que não deu certo. Então a gente está aqui hoje de forma muito tranquila, de cabeça erguida, colocando para a população uma nova forma de fazer política. E Juazeiro do Norte, que tem historicamente uma histórica de não reeleger, depois da implantação daquela lei, de reeleição no nosso município. Então a gente está muito tranquilo, uma política renovada e de propostas, e vai ser assim durante toda a campanha. Candidato, e dá para conciliar o discurso da nova política, esse projeto de não ter reeleição, mesmo tendo padrinhos tradicionais? Sim, com certeza, até mesmo porque nós estamos pautando a nossa campanha em projetos inovadores, resolvendo, dentro dessa estrutura, projetos que venham atender a população, como na saúde pública, que a gente precisa avançar, e trazendo propostas para que a população cada vez mais tenha acesso à saúde do município. Projetos que possam cada vez mais atender o nosso povo, fazendo com que a gente possa cada vez mais valorizar os profissionais de saúde, desde médicos, da questão dos agentes de saúde, e fazendo uma integração no sistema de saúde do nosso município. E é assim que a gente tem levado a nova política e pautado sobre um novo projeto. Candidato, daqui a pouco a gente volta a falar de saúde, mas agora eu gostaria de perguntá-lo sobre o Parque das Timbaúbas, que mesmo sendo promessa em diversas campanhas passadas em Juazeiro do Norte, ainda não foi de fato revitalizado. Poderia ser aí uma opção importante de lazer, de uso, de ocupação para a população. Pergunto para o senhor, qual que é o seu plano para essa área, caso o senhor seja eleito? Olha, colega William, já está na minha plataforma de governo a gente implantar e revitalizar o Parque das Timbaúbas. Nós vamos fazer daquele espaço
um ambiente de lazer para toda a população de Juazeiro, haja em vista que nós não temos lazer em Juazeiro e aquele Parque das Timbaúbas, ele vai chegar no momento para acolher todas as famílias de Juazeiro e nós vamos estruturar com restaurantes, com passeios dentro do parque, nós vamos estruturar aquele lago que tem lá que não tem utilização hoje, com pedalinhos, e nós vamos também fazer com que aquele parque tenha a presença da Guarda Municipal para trazer mais segurança para a população e a gente poder cada vez mais dar à população de Juazeiro a oportunidade de, nos finais de semana, ter para onde ir. Aquele projeto é um projeto de anos que nunca saiu do papel. Já existe hoje uma infraestrutura iniciada que nunca foi concluída. Nós vamos ampliar a questão das pistas de skate, a questão da piscina olímpica e da quadra dentro do parque ecológico. Candidato, e essa revitalização com tudo isso que o senhor colocou, ela ficaria pronta em quanto tempo num governo do senhor? Olha, o nosso projeto, nós queremos, dentro do segundo ano, do primeiro semestre do segundo ano, a gente concluir essa obra, porque essa infraestrutura vai trazer um conforto melhor para as nossas famílias. Candidato, uma das suas propostas no seu plano de governo é criar um plano de ação emergencial para 2021, né? A fim de minimizar os efeitos aí junto a micro e pequenos empresários. Gostaria de saber do senhor quais serão as primeiras ações se eleito e qual o prazo para esse plano vigorar, assim, quando que o eleitor poderá ter um resultado dele? Olha, o nosso plano vai ser uma incubadora. Nós vamos fazer um projeto chamado Gerador de Negócios. Nós vamos fazer parceria com o SEBRAE, com todos os órgãos do governo estadual e do governo federal, para que a gente possa, dentro da nossa administração, a gente possa cada vez mais dar esse suporte ao pequeno empreendedor, dando suporte na questão de advogados, dando suporte através de marketing e através dessa estrutura de cursos e de acompanhamento para o pequeno empresário. E assim, nós vamos dar oportunidade de geração de emprego para o jovem trabalhador. O jovem que está saindo do estudo, está saindo da sua faculdade e que nunca teve o primeiro emprego. Nós vamos, dentro dessa estrutura, o município dando apoio para aqueles empreendedores que estão iniciando no nosso município, para que cada vez a gente dê oportunidade à juventude dentro do Juazeiro e Juazeiro possa gerar mais empregos. Candidato, agora falando de saúde novamente, Juazeiro é um polo regional que precisa reforçar a estrutura de saúde, não só para atender a própria população, mas a população também de municípios vizinhos, muitas vezes. Em um período de redução de gastos, de enxugamento da máquina pública, de dificuldade financeira para as gestões, inclusive por conta da pandemia, que saída o senhor propõe para essa área? Olha, a saúde de Juazeiro hoje passa por uma série de problemas. Hoje a gente pontua muito a questão de postos de saúde fechados em bairros, a falta de médico, falta de remédio, e isso tem sido uma preocupação muito grande na nossa campanha, e a gente tem implantado um projeto para que a gente tente resolver de uma vez a saúde de Juazeiro. Nós vamos implantar um sistema de saúde para que a gente possa sincronizar através de um sistema online o atendimento da saúde no nosso município, integrando todos os postos de saúde, interligado com as agentes de saúde, e nós vamos equipar as agentes de saúde com um Palm Top, para que esse sistema de saúde, a agente de saúde possa direcionar essa consulta para o posto de saúde, automaticamente lá fazer a consulta e dessa consulta já sair os procedimentos, os exames. E a gente, dentro dessa estrutura, entregar o que já foi iniciado e não foi entregado, por exemplo, não foi entregue. Por exemplo, o Hospital Infantil Maria Amélia fazem 3 anos em reforma, tem sido uma grande dificuldade para o nosso município, porque está faltando o atendimento infantil do nosso município e tem sobrecarregado
o Hospital Estefânio. Então, dentro desse entendimento, na nossa gestão, nós vamos entregar esse hospital para o município, vamos entregar o Sandu também, que essa reforma também que já passa por anos, e fazer funcionar as 2 UPAs, e o nosso marco principal será a construção do Hospital Geral Municipal de Juazeiro. Assim, nós vamos desafogar todo o sistema de saúde de Juazeiro, fazendo com que Juazeiro possa fazer cirurgias de média e baixa complexidade dentro do nosso município. E Juazeiro não dependa mais de Hipocrato para Barbalha. O senhor tem 20 segundos para as considerações finais. Deixo esse tempo para o senhor. Ok, aqui eu quero agradecer a todo o carinho da população, dizer que nós temos sim colocado para toda a população os melhores projetos para solucionar no Juazeiro do Norte um acesso melhor à saúde, uma melhor educação e a valorização de emprego no nosso município. E assim nós vamos fazer, durante toda a campanha, uma campanha de propostas. Tempo encerrado, candidato Nelinho, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação conosco aqui no Ponto Poder Eleições. Eu que agradeço, uma boa noite a todos, a você, William, e a você, Jéssica. Ponto Poder Eleições vai chegando ao fim hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo. Uma boa noite para você e até amanhã.